Muito bom dia, meus amigos, e que a revelação da palavra de Deus nesta manhã venha se enquadrar, venha se encaixar dentro da sua mente, para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida, para que você então entenda o projeto que Deus tem para você. O texto que nós temos hoje está em Mateus, capítulo 25, quando Jesus fala assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus começa descrevendo como é o reino dos céus. Como é o reino dos céus. Então, ele dá uma ideia de como a pessoa pode entrar no reino dos céus, dizendo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Bem, essas 10 virgens supostamente são 10 pessoas de fé, são 10 pessoas de verdade, são 10 pessoas fiéis a Deus, porque quando a palavra de Deus fala em virgindade, ele fala no sentido espiritual, ele fala no sentido de pureza, sem pecado, a pessoa está lavada no sangue do Senhor Jesus. Então, essas 10 virgens, aparentemente, são 10 pessoas de Deus, de fé. Só que ele divide essas 10 virgens e mostra que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes eram, ou são, ou refletem aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus com inteligência, com sabedoria, aquelas pessoas que não usam uma fé oba-oba, uma fé mimimi, uma fé entusiasta, não. Elas usam a fé com inteligência, elas pensam, elas raciocinam, elas avaliam, pesam a palavra de Deus e verificam, conferem se elas verdadeiramente estão dispostas a seguir, obedecer aquela palavra. Aí vem o sacrifício, né? Então, as 5 prudentes eram virgens que pegaram as suas lâmpadas e, obviamente, pegaram também azeite extra, para, no caso de faltar azeite, então elas terem com que suprir. Mas as 5 loucas, diz o texto sagrado, disse Jesus, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas elas eram fiéis, elas eram tementes a Deus, mas não levaram azeite. O que importa é isso. O que importa é você levar a fé com segurança, com estabilidade na palavra de Deus. Então, as 5 loucas não levaram azeite extra, que significa que elas, e essa é a pergunta, por que elas não levaram azeite? Qual a razão? O que fez-las perder essa consciência de que tinham que levar também azeite extra? Porque elas estavam pensando nas coisas daqui do mundo. Elas disseram com certeza, como muitos que estão nos assistindo agora, elas dizem assim: não, mas já sou da igreja, já fui batizada nas águas, eu já fui batizada com o Espírito Santo, entre aspas, eu sou de Deus, eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu não preciso carregar azeite extra, eu vou com a fé que eu tenho. Esses são os loucos. Esses são os loucos. Por quê? Porque acham que o azeite que tem dentro de si já é suficiente
para mantê-los acesos, manter a chama da fé acesa até a volta de Jesus. Ora, minha amiga e meu amigo, nós sabemos que, na prática, todo mundo começa bem, mas depois acaba mal. Muita gente acaba mal, porque não mantém, não perseveram na fé. Então diz Jesus que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, quer dizer, mantiveram o azeite, mantiveram atentas àquilo que as manteria com uma fé acesa. E isso é que faz a diferença. Já as outras loucas, ele chama de loucas, as que eram insensatas, porque não levaram azeite consigo extra, essas não estavam preocupadas com o azeite. Achavam que o azeite que tinham já era suficiente. É como, por exemplo, eu sirvo Jesus há 56 anos. E sempre na minha fé, nesses 56 anos, nós tivemos altos e baixos, nós tivemos lutas, dificuldades, tribulações, mas eu nunca deixei a minha fé. Nunca eu deixei a minha fé se apagar. Nunca. Graças a Deus. O meu Senhor, o Espírito Santo, nunca deixou eu cochilar na fé. Então, eu mantive essa chama acesa porque eu temia pela minha salvação. Eu guardava a minha salvação e guardo a minha salvação como a menina dos meus olhos. Então, não é porque nós trabalhamos, servimos a Deus, sou o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, não é porque somos servos de Deus que nós vamos relaxar e agora vamos curtir a vida. Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário, agora que nós temos que tomar ainda muito mais cuidado. Então, eu venho representar essas 5 virgens prudentes que mantiveram a sua fé, mantiveram a sua chama acesa até a vinda do Senhor Jesus. Já as loucas são aquelas que deixaram de lado as lâmpadas, as lamparinas, e foram cuidar de suas vidas. E quando o noivo, tardando o noivo, disse o Senhor Jesus, elas adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram rapidamente, se prepararam as suas lâmpadas. Mas as loucas disseram aos prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes falaram, não, se nós dermos azeite para vocês, vai também faltar para nós. Não. Então, minha amiga, meu amigo, você, eu, cada um de nós que mantemos a nossa fé viva no Senhor Jesus, nós temos que ter esse discernimento se a nossa lâmpada tem azeite suficiente para manter-nos na fé até a volta de nosso Senhor, ou se a nossa lâmpada está se acabando e a gente está se preocupando com outras coisas mais insignificantes desse mundo, que é o que a maioria faz, que se esquece daquilo que Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis a hora quando o vosso Senhor voltará. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.